não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Agora eu estou vendo um tempo de mãe de criança. Para mim, já é uma autoridade, né? Já é um negócio assim. Eu não considero que eu sou um modelo de normalidade, todo mundo tem que ser que nem eu. Sim. Agora o gay acha que ele é, porra. Você tá entendendo? E que se você não gosta daquilo, você é o anormal. Eu acho que todo mundo tem direito de ser anormal. Então, é a base da democracia. Cada um com a sua anormalidade. Né? Oi. O senhor disse que existe essa perda do sentido da ordem, e isso parece que vai se manifestando nos diversos campos das ciências humanas. A perda do sentido do direito, tem até aquela questão da perda do sentido da gramática. Não, o sentido da linguagem. Se for desconstrucionismo, acabou a linguagem. Então. Reverter isso, pode ser feita uma tentativa dentro de um campo específico de uma ciência humana, ou preciso partir do ponto mais elevado, assim, ou seja, a filosofia... Não, você nunca é obrigado a ceder a isso. Ninguém é obrigado. Tá certo? Isso é uma coisa que é apenas sugestiva, ela não é obrigatória. Tá? Mesmo porque nem todo mundo espalha a desordem em todos os setores da vida ao mesmo tempo. Não é isso? O sujeito que está lá no movimento gay, o teórico da pedofilia, como o Luiz Mota faz propaganda da pedofilia, pode ser que em outros setores da vida dele esteja tudo mais ou menos em ordem. Né? Quer dizer, não existe a desordem geral, indivíduo por indivíduo. O que existe é uma somatória que dá uma desordem geral. Né? Então você não está obrigado a ceder a isso. Jamais. O que acontece é que a pessoa não vai entender o que você está falando. Então eu não acho que se pode reverter isso aí. Eu acho que uma vez que a pessoa entrou nisso aí, passou no certo ponto, ela não volta mais, nunca mais. Nunca mais vai entender. O que você pode é você fazer outra coisa. Você não aceita isso, você começa a fazer outra coisa imediatamente. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Agora, aí, veja, você vai ficar sem nenhum apoio na sociedade em geral. Você pode ter apoio de indivíduo, mas na sociedade não, nenhuma instituição vai querer nada com você. Então o que acontece? Você vai ter que ocupar um espaço sozinho, você abre espaço para o cotovelo. Mas isso aí, vamos dizer, há uma série de qualidades humanas e morais que esse estudo desenvolverá em você com o tempo, se você seguir direitinho. Você vai entender uma série de coisas. Né? Entre as quais você vai entender que não precisa tanta gente gostar de nós. Você vai entender que se você ficar absolutamente sozinho, você não morre. E que é até gostoso, de certa maneira. Porque todas essas correntes de ideias, elas enfraquecem as pessoas. O sujeito está falando grosso, mas quando você vai ver, o cara está indefeso. Então, os seus inimigos são muito fracos. Os meus inimigos são muito fracos. Então, você não tem medo que os caras... Mas junta 10 mil, não tenho medo. Para 10 mil formigas. Porque se você somar todos esses, se você somar 1000, não dá um ser humano inteiro.
É incrível assim, a covardia, a fraqueza. Cada vez eu fico mais impressionado com isso. Chega a ser maravilhoso. Como é que pode ser tão fraco assim? Pode. Você chega a dar um grito, sai todo mundo correndo. Se inventar aquele filme que usa em carro, assim, nem a burca não vai chegar nem no olho da mulher. Como é? Não entendi. Se inventar um tecido que nem aquele filme de carro. Tem certas pessoas que acho que deviam usar isso aí. Por exemplo, a Maria Conceição Tavares. É, o professor mesmo. Inteiramente, né? A própria Marlene Chauí, no estado em que ela está hoje. Não seria má ideia? Ela não é tão inteligente. Como é? Ela não chega a estudar tanto para saber isso. Ela estuda um pouco. Não é questão de estudar. A questão é a aparência física, né? Você tem que esconder, certo? Certo. Entendi agora. Diga. Sobre essa questão de quais livros ler, claro, são milhares, como ler, em que sequência ler, será que o senhor não sugeria da sua experiência? Não, faz o seguinte, durante um ano você não lê nada. Durante um ano você só faz bibliografia. Quer dizer, você vai ler títulos, índices, né, e fichas bibliográficas. E vai botar isso em ordem. Você vai ver quanta coisa você vai saber no fim do ano. É uma coisa muito impressionante. Pô, eu não li nada. Estou sabendo aqui a história inteira da filosofia, que coisa incrível. Faz um sumário também? Hã? Faz o quê? Só faz Não, você vai ter uma ideia do que é ali. Você vai dar uma lambida assim, no índice, na orelha, só para você poder catalogar. A data que foi publicado, quem era o cara. Eu falo sobre a sua história. Assim, Eu fiz isso. Pegar o número de lista bibliográfica que eu fiz desde o começo da minha vida, dava umas 3.000 páginas. Depois trocava, né? Quer dizer, e o negócio dos estudos históricos também é uma coisa muito importante para você pegar a seguinte coisa. O historiador alemão, o Leopold von Ranke, ele dizia que a história é contar como as coisas efetivamente se passaram. Muita gente acha que essa fórmula é ingênua, tá certo? Porque entra com o negócio kantiano, né? A história tem um elemento construtivo, né? É uma narrativa, etc, etc. Mas eu sei, vamos dizer, que a inventividade, o dom sintético, estruturante do historiador tem um limite. Tem um ponto onde você não pode passar. Por quê? Porque as coisas não se passaram do jeito que você quer. Não aconteceu o que você inventou. Aconteceu outra coisa. Isso quer dizer que o fato tem um poder, o fato se impõe de alguma maneira. Não é isso? Então, por mais que você queira variar a interpretação e queira inventar em cima, tem um limite. Né? Então, no fim das contas, quem tem razão é o velho Ranke. A história mesmo é para contar como as coisas efetivamente se passaram. Você junta essa frase tem uma outra frase do Ortega y Gasset que eu adoro. Ele disse: nunca ninguém escreveu um livro que explicasse precisamente por que alguém fez alguma coisa. Não é uma maravilha? Quer dizer, por um lado você tem a obrigação de contar as coisas como efetivamente se passaram. Para isso você tem que mais ou menos compreender a ação humana. Mas no outro extremo da narrativa vai sobrar um mistério, que é o mistério da escolha humana e da liberdade humana, onde você vai ter escolhas absolutamente inexplicáveis, boas ou ruins. Não é isso? Então você não vai poder entender o processo completamente, mas você pode reconstituir as coisas como elas efetivamente se passaram. Uma vez na sua vida você tem que tentar fazer isso com alguma coisa. Esse é um exercício que eu estou recomendando formalmente. Você vai pegar a história de alguma coisa, algum fato, tá certo? E você vai contar aquilo exatamente como se passou. Você vai estudar tudo que existe sobre aquilo, você vai
ouvir todas as testemunhas, você vai juntar todos os documentos e você vai contar a coisa exatamente como ela se passou. Se fizer isso uma vez na sua vida, tá certo? Você começa a entender a estrutura da ação humana. Você começa a entender, porque claro que as fontes últimas da ação são sempre misteriosas, porque tem um abismo dentro da alma de cada um, você não vai poder sondar aquilo. Mas você entende que existem limites para a ação humana. Você entende, por exemplo, o impossível o sujeito não vai fazer. Essa é a primeira coisa que você entende. Segunda coisa, o sujeito só faz aquilo que ele tem meios de fazer. Se ele não tem os meios de fazer, ele tem de obter os meios primeiro, ele tem que subdividir a ação em duas etapas. Conquista dos meios e depois execução. Tá certo? Então, só de você saber que o sujeito não faz aquilo que ele não tem meios de fazer, dá para você prever o que um monte de gente vai fazer num monte de situações. Você lembra quando o Lula assumiu a presidência e eu disse, ele nada fará contra o banditismo. Nada, 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 nada. Ele não pode fazer. Isso é impossível. Passou 8 anos, está aí. Quando na eleição de 2002 eu digo, o PT não apenas vai ganhar, como é impossível qualquer outro resultado. Todo mundo dizia o contrário. É assim que se faz essas análises. Através, vamos dizer, da noção da lógica da ação humana e da ideia dos limites, da impossibilidade. E terceiro, a questão dos meios de ação. Se você não tem os meios, você não faz. Se a sua ação implica a conquista de meios, ela já é uma ação muito complicada, que pode se prolongar o tempo. Às vezes a conquista dos meios pode levar a sua vida inteira. Daí a gente coloca outros problemas também, que vamos dizer que não serão estudados nesse curso, não tem nada a ver com metodologia, mas porque nós abordamos no curso de ciência política, que é, vamos dizer, é a estrutura da ação histórica. A ação histórica é aquela que se prolonga, cujos efeitos ou cuja consecução se prolonga para além da vida do indivíduo. Se tudo que ele fez esgotou a sua possibilidade no prazo da vida dele, aquilo não tem efeito histórico algum. Tá certo? Então, só é histórico aquilo que se prolonga para além da vida do agente. Então, como é que você faz para que uma ação sua se prolongue para além da sua vida? Quais são os meios que existem para fazer isso? Não é isso? Então, aí surge o problema. Quem é o sujeito da história? Quem é o sujeito agente da história? Isso eu acho um escândalo que nunca ninguém tenha estudado seriamente isso. Então, no meio de tantos historiadores, teóricos da história, filósofos da história, etc., ninguém se perguntou, mas a história é a história de quem? Quer dizer, quem é o agente? Porque se você fala, por exemplo, a história do Brasil, o Brasil não é um agente da história, não é um personagem da história, ele é apenas o lugar onde se desenrolou a história. Às vezes, digamos, o Estado brasileiro, se tiver um governo que o represente, pode ser o sujeito de uma ação, mas certamente não é ser o sujeito de uma ação contínua, porque esse Estado é ocupado, personificado por dezenas de governos que se sucedem, que têm objetivos completamente diferentes. Então, vamos dizer, nem o Estado pode ser sujeito da ação permanente. Daí, eu tenho certeza, o Estado jamais é sujeito da ação. Nunca. Nunca, nenhum Estado é sujeito da ação. Você tem grupos humanos que podem ocupar o governo, podem influenciar de alguma maneira. Esses grupos são os sujeitos da ação. O Estado jamais. Agora você vê, toda a política exterior americana, o estudo de diplomacia aqui é baseado na hipótese contrária. Só os Estados são sujeitos da ação no plano internacional. Então, no mundo da Lua. Quer dizer, só vão fazer previsões erradas, como tem feito há 40 anos. E agora, todas essas coisas vão surgindo na medida em que você tem um objetivo moral certo. Quer dizer, você precisa
Eu tenho uma paixão pela realidade, tá entendendo? E a paixão pela realidade se justifica por quê? Porque a realidade é a fala divina, é Deus que está existindo. O curso das coisas é a própria fala de Deus. Então você tem que respeitar isso acima de todas as ideias humanas, tá entendendo? A gente fala, mas os fatos falam infinitamente mais alto. Então, a hora que você se imbuiu diz, bom, então peraí, então, qual é a minha função? Eu tenho que humildemente tentar captar a estrutura dos fatos e dizê-la o mais exato que eu possa. É só isso que eu quero. Esse é o meu grande sonho na vida, é esse, dizer como as coisas efetivamente se passaram, ou estão se passando, ou até como vão se passar. E eu acho que essa é, no fundo, a inspiração de toda a filosofia, né? Se você vê Sócrates, o que ele está falando, ele faz as perguntas, o que você acha que é tal coisa? Ele diz, tal. Ele diz, isso não pode ser por causa disso. E ele prefere ficar sem nada do que ele ter uma ideia errada, ideia falsa. Às vezes termina o negócio, mas o cara não sabe, ele também não sabe. Bom, já melhorou um pouquinho, porque se eu sei que eu não sei, falo, bom, então já não estou tão duro assim. Claro que se soubesse alguma coisa seria melhor, mas... É outro problema ainda dentro desse negócio do método, é aquilo que está no texto, que nem te dá aqui, que é a inteligência, verdade e certeza, onde fala, vamos dizer, do mapa da sua ignorância. Mas quer dizer, você pegar, vamos dizer, ainda dentro do negócio da anamnese, se você conseguir reduzir as suas crenças a um certo sistema, né? Eu acredito nisso, por causa disso eu acredito naquilo, tais. Esses são os meus valores, são os meus critérios. Se você conseguir mapear isso, em seguida você se colocar o problema de essas coisas que eu acho, essas coisas que eu creio com certeza absoluta, eu creio com probabilidade razoável, eu creio com verossimilhança, ou eu creio com mera possibilidade. Isso, até que ponto eu levo a sério aqui isso que eu digo que eu creio? E daí você vai ter a gradação, e no fim você vai ver que você acredita em bem pouca coisa. O resto apenas você acha. Agora, quando tem um negócio que você acha, você não tem a menor certeza, nunca pensou muito profundamente naquilo, e chega alguém e desafia você, e diz o contrário, você não vai começar a discutir? Vai defender? Para que defender um negócio que você mesmo não acredita? Por exemplo, isso aí na educação brasileira, né, você é obrigado a tomar posição, ter opinião, etc. Para quê? Se eu mesmo não vou prestar atenção no que eu estou falando? Quantas vezes eu já não me vi na circunstância de, né, contestar uma ideia de um sujeito que não acredita nela absolutamente? Né? Então, não sou eu que tenho que contestar, você que prove isso se você quiser, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, aí você não pode discutir ideia, você sai da esfera da lógica e entra da psicologia. Quer dizer, o que está errado não é a sua ideia, o que está errado é você. E a sua ideia? A sua ideia nem interessa, você não acredita nela. Ela não é uma ideia, ela é apenas um sintoma. E hoje em dia eu acho que no Brasil não é possível nenhuma discussão de ideias, porque tudo que as pessoas dizem é assim, são besteiras nas quais elas mesmas não acreditam. Então você só pode analisar aquilo psicologicamente e ver qual é a doença que produz aquele sintoma. Quer dizer, por que o sujeito é obrigado, se sente obrigado a dizer aquela bobagem da qual ele mesmo não acredita? O que deformou a cabeça dele a esse ponto? Aqui também você vê um monte de gente falando dessa coisa, né? Esse mundo é obamista. A biografia do Obama ninguém conhece, ninguém sabe de onde ele saiu do nada, de repente, com uma história toda nebulosa, né? E as pessoas, nós acreditamos em Obama. Você acredita que eles acreditam? Isso não é crença, isso é um desejo de crer, extremo desejo de crer, mas não é crença. Quer dizer, o sujeito está tão vazio, que ele se apega a um outro vazio, a uma unidade desconhecida, e diz, eu creio nisso. Entendeu?
É a mesma coisa que você crê em disco voador, crê em duende. Né? Você acredita em Obama? Eu acredito em duende. Eu não sei direito o que é duende, mas acredito. Você também não sabe o que é Obama, eu acredito. Professor, a gente vai achar um monte de extremos exemplos de crer na gente. Nossa Senhora! Que eu também não sabia nada do Obama, mas o que eu estou vendo é o seguinte, parecia lá no Brasil que era uma coisa melhor que aquele, o outro lá. Então, agora eu estou vendo assim, eu não sei nada do Obama, não posso Não, nem qualquer falar. coisa é melhor que o Obama. O extremo meu leva muita... Depois eu quero deixar John Satan. É melhor do que o Obama. Pelo menos você sabe o que ele é. Não é, professor? Assim, resumindo assim para o meu começo. Muita coisa sou levada para... Sabe, não tem nada... Como no estudo eu fiz a pesquisa, o extremo desejo de crer me leva à escolha. A escolha de uma coisa, o elemento vazio, do qual você não sabe nada. Não, mas E se você não sabe nada, como é que você pode crer ou descrer? Não pode. Sim. É apenas Obama é apenas um nome. Não é nada. Agora é um nome no qual você projeta aquilo que você quer crer. O marketing faz uma palavra só. Vai fazer um símbolo no qual você pode colocar qualquer coisa lá dentro. O Lula é a mesma coisa. Mas acho que vai fazer pelo mapeamento da ignorância, né? Aham. Se ficar no Obama. Obama é que tem uma possibilidade. Possibilidade. É uma possibilidade em aberto. A mais em aberto que tem, você não sabe nada. Vamos, eu quero saber assim, na minha colocação, dentro desse esquema. Você vê as coisas nas quais você acha que acredita e faz aquela gradação, 4 graus. Ficou mais fácil. Você gradua pelos 4 discursos. É certeza absoluta, é probabilidade razoável, é verossimilhança ou é mera possibilidade. Sim, mas se eu já for assim, isso aqui Você vai ficar quase sem nada. É Isso, é. Exatamente. Caiu a ficha da pessoa. Então, quando você ficar quase sem nada, você destruir tudo. Puxa, Sobra o quê? Sobra a ideia do melhor. nem que seja, né? Eu cheguei pelo menos uma coisa cheia. E isso, vamos dizer, o melhor não é que você crê nele, você quer ele, você sabe que quer, você tem certeza que quer. É? Mas por isso que eu cheguei aqui, né? É? Então, por isso mesmo, basta isso. Isso aí, durante muito tempo, isso aí te alimenta. Só isso. É o bem supremo que falava Platão. Agora eu achei uma coisa aqui. Que uniu tudo assim, porque... Você vê que é fácil você entender que é impossível não haver algo que seja melhor do que todos os outros. Seja lá o que for. Assim como deve existir um que é pior do que tudo. Então, se você está sempre na direção do melhor, do melhor, do melhor, tanto na esfera da vida intelectual quanto na vida moral, tem uma situação aqui, o que é o melhor que eu posso fazer? Atenção, hein? Primeiro, como as coisas efetivamente se passaram, quer dizer, a situação real descrita com todas as suas limitações, etc, etc. Dentro desta limitação, o que é o melhor que eu posso fazer aqui? O melhor, do melhor, do melhor, dentro desta situação. Portanto, não é o melhor absoluto, é apenas o melhor relativo. Às vezes o melhor é só um pouquinho melhor do que o ruim, você está entendendo? Mas é o que dá para fazer. Uma vez o Antônio Donato, que é um amigo meu que faz uma campanha anti-aborto, uma campanha heróica, porque era a campanha feita um por um. Ele tinha olheiros em todas as clínicas de aborto e as pessoas diziam para ele que era uma mulher que ia fazer aborto. Né? Daí ele ia na casa da dona. Dizia, não faça isso, não faça isso. Ele ficava até tão pentelho, lembra o agente Columbo? Fala manso e tal. Ele fazia exatamente isso e digo mais, o Antônio Donato conseguiu fazer com que São Paulo fosse a única grande capital do mundo onde o número de abortos diminuiu. Ele sozinho fez isso. Ninguém sabe, a campanha não pode sair na mídia, é totalmente secreta. Né? E
Um dia ele chega para mim desesperado, puta, Madonna, eu não consigo convencer, essa não vai, porque não vai. O que eu faço? Você chega para ela e diz o seguinte: me vende a criança. Ele diz: como? Sem moral? Eu falei: experimenta, meu filho. Eu te pago tanto. O casal lá em Israel quer comprar, eu estou pagando. Experimenta para ver o que acontece. Ela fez o que? Entrou a dúvida na cabeça da mulher. No fim da semana seguinte ela desistiu de abortar e não vendeu a criança nem coisa. Porque assim, é uma coisa imoral o que eu disse para ela fazer, mas funcionava, entendeu? Quer dizer, claro, não estou querendo que ela venda. Eu só estou querendo trocar uma tentação por uma tentação menor. Porque eu penso assim: se eu fosse o bebê, o que eu prefiro? Ser assassinado ou ser vendido? Né? É o segundo mandamento: ama até o próximo como a ti mesmo. Faz 1000 vezes ser vendido, pô. Quer dizer, parece uma imoralidade, mas não é. Então esse é um exemplo do que você pode fazer o melhor dentro da situação. É isso. Sabendo que o seu melhor, vamos dizer, comparado com o melhor, é pior. Mas é o que pode dentro da situação. Então sempre você vai ter duas referências. Você vai ter o melhor no sentido do supremo bem e o melhor aqui e agora. E este vai indo na direção daquele. É só isso. Você não precisa acreditar em mais nada, não precisa ter devoção a mais nada. É só isso, funciona. Para que ter opinião sobre tantas coisas? Você precisa pensar: o que você acha daquilo? Não acho nada, não é da minha conta. Sou ignorante demais para ter opinião sobre essas coisas. Agora, quando te perguntar uma mulher: você sabe? Você fala: bom, não é opinião, eu sei que é assim. Isso, vamos dizer, para a nossa vida de estudo, isso é fundamental. Você separar rigorosamente o que você sabe do que você não sabe. Sem complacência. Isso aqui não sei coisíssima nenhuma. Entendeu? Nem abra a boca. A gente quer uma opinião. Bom, se você quer mesmo que eu tenha uma opinião, eu te dou uma opinião, mas ela não vai valer nada. Porque é apenas um negócio que eu acho. Vai sobrar pouco dessa casa. Você vai ver que isso aí, você não imagina a paz interior que você obtém com isso. Tá? Você vai dormir e falar: não tenho nenhuma opinião a respeito de nada. É uma maravilha. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.